produção de conhecimento, ele é muito além de um professor ensinando os alunos alguma coisa. E assim, Paulo Freire já falava isso, né? Que você tem que começar a tocar a prática e depois você junta com a teoria e isso vira praxis, né? Então vem muito dessa lógica. E a prática, ela vem da vivência das pessoas. Então a escola, ela não é algo separado do resto, né? A vivência que está fora da escola vai para dentro da escola. Você pode reprimir isso, né? Dentro da escola ali. Mas o que a gente faz, não, a gente soma. Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Davito e o tema de hoje é DY-Bio. Muito bem, bem-vindo a mais um podcast Papo de Educador. E olha, esse episódio ele já está sendo ensaiado para sair há muito tempo. E eu tenho a alegria gigante de trazer alguém para vocês que eu admiro muito o trabalho, alguém que eu tenho acompanhado há aproximadamente 2 anos pelas redes sociais, alguém que eu considero uma referência no Brasil, tanto pela sua formação e mais do que pela formação, é o que ele consegue fazer e realizar com ela. Então, com muita alegria, eu queria apresentar para vocês o Felipe Oliveira. Seja bem-vindo, Felipe, pela primeira vez. Eu não sei se eu posso falar primeira vez, né, Felipe? Ao podcast Papo de Educador. É, tipo, a primeira e meia vez. Só para você que está nos ouvindo que não está entendendo o que está acontecendo, é que acontece o seguinte, vamos lá, deixa eu explicar. Eu conheci o Felipe lá na Finlândia, na cidade, foi em Tampere, ou foi em Hämeenlinna, não lembro, foi em Tampere, né? Acho que foi no Hanke. Foi em Hanke, tá, foi lá em Hanke, na cidade de Hämeenlinna, na Universidade de Ciências Aplicadas de Hämeenlinna, e tava lá, e a gente gravou um episódio. No entanto, esse episódio acabou não indo ao ar, a gente teve alguns problemas, a gente tava ainda engatinhando algumas coisas em relação ao podcast. Um dos microfones falharam demasiadamente, falhou pra caramba. E assim, não deu pra aproveitar, a conversa ficaria muito sem sentido e acabou não indo ao ar. E aí, agora, quase 2 anos depois, o Felipe teve aí a paciência de aceitar esse convite mais uma vez. Então, muito obrigado, Felipe, pela sua resiliência, né, em superar esses desafios. E eu prometo que agora o microfone tá ótimo, tá tudo bem e esse episódio vai ao ar. Então, bem-vindo. Eu queria falar um pouquinho sobre o currículo do Felipe. Eu estou acessando o site dele, nós vamos falar sobre o trabalho dele, que é um trabalho maravilhoso, e sobre algo que é super relevante. Mas antes disso, deixa eu apresentar as credenciais aqui. O Felipe, ele é biólogo formado pela Universidade Federal de Viçosa. Ele tem 2 títulos de mestrado em Biologia Evolutiva pela Universidade de Uppsala, na Suécia, e pela LMU em Munique, na Alemanha. Ele estagiou no Max Planck, na Alemanha, pesquisou na Universidade de Harvard e na Universidade de Helsinki, na Finlândia. Tem ampla experiência em microscopia e facilitação de oficinas e também pinta quadros. É só isso, Felipe? Não pinto mais quadros hoje em dia, mas... Não pinta mais quadros hoje em dia. Essa é a descrição do currículo do Felipe, que está lá no trabalho dele, que está no site dele, que é o Conector Ciência. Você pode acessar o site, conhecer o site em www.conecien, né, que é abreviado, Conector Ciência, né? coneciem.com. Eu vou deixar, claro, todos os links que nós falarmos nesse episódio, vocês vão ter acesso aqui no post desse episódio, tá bom? Então fique tranquilo, é só você acessar o nosso site www.papodeeducador.com ou então aqui mesmo no seu agregador de podcast. Então, Felipe, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente aí da sua caminhada sobre a ciência e até chegar nesse seu trabalho, que eu faça você mesmo da biologia, o biohacking, né? E primeiro eu gostaria que você explicasse pra gente o que é o biohacking e como você chegou nessa sua andança até hoje. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né, no podcast. Aí, como ele falou, faz muito tempo que eu estou querendo participar desse podcast. Na verdade, a vontade de participar é minha também. Então, que bom. Nem de experiência, desejo. E então, o biohacking, ele é um movimento que ele começa principalmente a partir de 2005, com um artigo na Wired Magazine, ou pelo Rob Carson, que é tipo Splice It Yourself, que é basicamente crie seus próprios laboratórios em qualquer lugar. Então, seu laboratório de garagem, vamos colocar assim. E aí o movimento ele começa a ganhar esses laboratórios de garagem a partir de 2009 para 2010 nos Estados Unidos, e aí ganhou projeção internacional. E aí no Brasil, a partir de 2015, ele começa a ter as pessoas começam a abraçar o movimento dentro do país. E basicamente é você fazer ciência e biologia e biotecnologias fora de ambientes tradicionais.
E o que seriam esses ambientes tradicionais? A universidade, que é um espaço reconhecido como produção de ciência, né, de ciência oficial, e aí você também tem as grandes empresas de biotecnologias que também fazem isso. Mas também fora desses espaços, por exemplo, a escola, para mim, é um espaço de pesquisa e de produção de conhecimento original. Então, é um espaço onde o biohack consegue entrar, ou um hackerspace, que é um espaço de encontro de pessoas que trabalham com tecnologia e que têm interesse em novas tendências. Então, essa coisa de fazer biotecnologia fora de espaços tradicionais, fazer ciência fora de espaços tradicionais, é uma parada que está chamando a atenção das pessoas. Então, o movimento é isso, fazer ciência fora de ambiente tradicional. E como que você chegou nisso? Como que foi a sua caminhada aí para chegar nesse ponto? Onde que você conheceu? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, foi um processo bem orgânico, na verdade, porque quando eu tive a ruptura com meu doutorado na Finlândia e mudei para o interior da Bahia para começar o Conector Ciência lá, a ideia era o quê? Trabalhar com divulgação científica e popularização da ciência em ambientes que não tinham, que na minha cabeça não tinha tanto dessa ciência acontecendo, né? Dessa divulgação e contato com a ciência acontecendo. E aí, no interior da Bahia, fazendo as minhas pesquisas, eu percebi que o que eu estava fazendo dialogava muito com o movimento internacional, que chamava o DIY Bio. Então, não foi uma coisa assim, eu conheci o movimento e aí adaptei o movimento ao Brasil. Eu estava fazendo um trabalho e aí, através das minhas pesquisas, o que a gente estava produzindo, eu percebi que eu estava fazendo DIY Bio. E aí, eu contactei uma pessoa que chamou Dom Andrés, que é o coordenador da rede latino-americana de biohackers e que trabalha com essa visão de ciência e biotecnologia fora de ambientes tradicionais. E aí a gente clicou, houve uma conexão das ideias e aí eu entrei dentro do movimento como representante aqui no Brasil também. Como outras pessoas do Brasil representam o movimento, mas a gente trabalha bem no foco educacional desse movimento, enquanto outras pessoas às vezes trabalham com uma coisa mais de empreendedorismo e tal. Eu acho maravilhoso essa trajetória, porque você começou primeiro a fazer e depois você viu que você não estava sozinho no mundo, né? Tinha pessoas que batiam essa ideia. Isso eu noto muito quando a gente vai falar sobre algumas metodologias ativas em palestras, minicursos. Aí eu chego e falo, pô, mas eu faço isso aí. Aí eu falei, pois é, você não tá sozinho, né? Então, legal. Então, assim, o faça você mesmo. Vamos explicar o que é esse do it yourself, né? Que é um movimento que ele é bastante conhecido na internet. Não aplicado à biologia, eu tô falando do it yourself, que se você procurar no YouTube ou em qualquer outro site, você vai encontrar várias coisas, de pessoas desde fazendo engenhocas, piscinas, né, transformando caixas d'água em ofurôs, que mais de doideira que você já viu aí do it yourself? Você lembra alguma coisa meio doida aí? Estátuas gigantes que se movimentam. Tem muita coisa bacana. A minha filha tem uma filha de 12 anos, ela é viciada nisso. Todo dia ela vem com uma ideia louca. Inclusive, ela gasta a mesada dela fazendo essas coisas. Eu acho ótimo, né? E isso traz um pouco... Eu não sei se quem alimenta quem. Eu não sei se é uma questão quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas isso também tem tudo a ver com o movimento maker, né? Que é uma crescente muito grande, né? Na área de educação, que é onde tem os Fab Labs do MIT, que é onde são grandes laboratórios. Nós já falamos bastante sobre isso aqui no podcast Papo de Educador, inclusive no episódio 70, nós voltamos a falar sobre ele. Na verdade, nós falamos várias vezes, em vários episódios nós falamos um pouquinho sobre esses Fab Labs, sobre o movimento Maker. Tem um episódio muito bacana com o professor Sérgio, que a gente fala sobre o movimento Maker também, que é um movimento onde as pessoas elas param de teorizar e começam a colocar a mão na massa e começam a fazer, executar as coisas. E isso é muito bacana, porque muitas vezes esses movimentos do it yourself na educação, do movimento maker na educação, eles têm uma pegada, apesar de estar num ambiente formal de aprendizagem, eles têm uma pegada não formal e às vezes eles ocorrem até, como a minha filha, num ambiente informal de aprendizagem. Né? Ou seja, quando minha filha ela não percebe que ela está aprendendo. Quando ela vai fazer um slime especial e cada semana ela vem com um slime diferente, não sabia que tem tantos tipos de slime. Slime é aquela meleca, né? Ela tá aprendendo um monte de coisa que ela não sabe que ela tá aprendendo. Um belo dia, ela me pediu, vocês já vão entender por que eu tô falando esse monte de coisa aqui, tá? Por que eu tô contando essa historinha. Ela me pediu, Felipe, olha que doideira, ela pediu pra trazer água buricada pra fazer o slide. E aí eu trouxe água oxigenada. E aí... A minha é a mesma coisa, né? Desculpe aí os químicos que estão me ouvindo, que estão dando risada da minha cara, assim, nada, meu. Mas eu não sou dessa área, eu não entendo. Então, pra mim é a mesma coisa.
E aí ela me deu uma explicação técnica, o porquê que não dava pra usar a água oxigenada, tinha que ser água buricada. Eu falei, Jesus, como que você aprendeu isso? Aprendeu na escola? Falou, não, eu aprendi no vídeo e tal, ou seja, de maneira informal, né? E aí agora trazendo pro movimento, pro que você faz, pro Conector Ciência, o que eu achei maravilhoso, Felipe, é que você faz isso com biologia. Então, esse movimento do Conector Ciência, eu quero que você fale um pouquinho sobre o seu trabalho no Conector, vamos entender. Ele é como se fosse um movimento, eu não sei se eu posso falar isso, mas paradidático. Eu acho que você tem que definir para mim o que seria uma coisa paradidática. Seria assim, ele seria um movimento que ele tem como função fomentar a aprendizagem, mas num ambiente não formal, né? Seria paralelamente à escola, né? Então seria essa a ideia? Ou você pode inserir isso tranquilamente no ambiente escolar? Então, eu acho que essas separações, na verdade, elas só refletem a não democratização do conhecimento e da produção de conhecimento, né? Então, essa separação entre formal e informal, educação, ciência cidadã, ciência não cidadã, né? Que seria a ciência tradicional. Então, ela reflete essa desigualdade nas oportunidades, porque, na verdade, a aprendizagem, para mim, é algo que acontece em todos os lugares, em todos os momentos. E você fazer uma pesquisa dentro ou fora, ou você está aprendendo pelo YouTube ou não, assim, é tudo aprendizagem para mim, sabe? Então, você pode ser uma aprendizagem mais ativa ou híbrida, ou, enfim, as pessoas vão dando nomes para esse tipo de percepção. Mas não, é algo que vem junto, que vem acoplado ao ensino tradicional também. Até porque eu venho de um ensino tradicional, né? Minha educação toda é de ensino tradicional, mas o fato de eu trabalhar em um ambiente não tradicional me dá esse título de hacker, né? Você está hackeando as coisas, está fazendo em ambientes não tradicionais. Mas para mim é tudo a mesma coisa. Eu acho que os processos talvez vão diferir, mas eles estão cada vez convergindo mais, porque as pessoas estão percebendo que produção de conhecimento ele é muito além de um professor ensinando os alunos alguma coisa. E assim, Paulo Freire já falava isso, né? Que você tem que começar pela prática e depois você junta com a teoria e isso vira praxis, né? Então vem muito dessa lógica. E a prática, ela vem da vivência das pessoas. Então a escola, ela não é algo separado do resto. Né? A vivência que está fora da escola vai para dentro da escola. Você pode reprimir isso, né? Dentro da escola ali. Mas o que a gente faz, não, a gente soma. Então, ajuda a escola a pensar nesse elemento da comunidade, né? E que tem pessoas fora da escola que querem fazer coisas com a escola também. Então, o movimento, ele soma, basicamente. O que é legal é que, assim, quando a gente fala biohacking, parece que é uma coisa super, assim, super da lua, né? Me explica pra gente o que de fato seria, assim, em termos práticos, o biohacking, o do-it-yourself na biologia. Dá exemplos pra gente aí de coisas que vocês fazem, pra ficar mais materializado pra nossa audiência. Você pode fazer equipamentos científicos, a maioria das escolas não tem equipamentos científicos, né? Então você pode fazer um microscópio de baixo custo, usando material aproveitado de lixo eletrônico, então você pega lente, você pode pegar motor para poder fazer diversos robôs, então dialoga bastante com isso, extração de DNA, biotecnologia, por exemplo, crescimento de tecidos a kombucha, que é aquele chá que cresce uma colônia de bactérias e leveduras. As pessoas fazem isso, produzem tecido a partir disso, e é algo que dá para fazer na escola, crescimento de bactérias, usando caldo de milho. Então, coisas bem simples. E a gente, por exemplo, já fez uma luminária em que você aperta a luminária, ela acende e reflete as bases nitrogenadas do DNA. Então, você tem adenina, timina, guanina e citosina. E no sequenciamento você tem os picos, né? Cada um tem uma cor. E aí a gente fez para poder aprender como que era o código genético, a informação genética, como que ela é passada de uma forma mais maker, assim, vamos dizer. Então, na verdade, ele dialoga muito com o movimento maker, com o movimento hacker, com o movimento da ciência cidadã, e aí joga isso tudo dentro do contexto da biologia, da ciência ali, né? E aí as biotecnologias vêm como ferramenta. Então, vai isso, produção de microscópio, incubadora, crescimento de bactérias e fungos, extração de DNA. Na verdade, é algo que muitos professores já faziam antes. Só que você coloca ele dentro de um contexto agora internacional, enfim, aí com uma visão mais hacker, né? De horizontalidade, participação, e que você não está só dentro da escola, mas também tem que ter agentes da comunidade externa que participam do processo. Então seria uma escola mais assim, horizontal, vamos colocar assim. Então a visão diferenciada é essa, que as coisas já estavam sendo feitas antes. Que bacana. E me fala então sobre o Conector Ciência, como ele surgiu, o que vocês fazem, como vocês trabalham. O Conector Ciência, a gente trabalha muito com essa visão hacker. Então, o que significa essa visão hacker? De horizontalidade, de escuta, de participação ativa das pessoas que estão dentro da oficina. Então, a gente oferece oficinas e dentro dessas oficinas a gente fornece os materiais
mas as pessoas têm a liberdade de criação durante o processo da oficina. E esse processo envolve muito erro, muito teste, muitos questionamentos, e a gente tende a não oferecer respostas, mas deixar que as pessoas encontrem os caminhos delas durante o processo de aprendizagem. E que é uma aprendizagem, vamos colocar assim, seria informal, né? Porque está dentro de um contexto não formal, mas na verdade para mim é aprendizagem, né? Então a pessoa vai para a oficina, constrói um elemento, a gente dá um desafio para ela, por exemplo, vamos construir um microscópio X. Essas são as ferramentas que você tem, e aí você usa a sua imaginação para poder produzir esse microscópio, feito de papel, por exemplo. Que bacana. E vocês levam isso para onde? Para diversos espaços, na verdade. Então, a gente já fez oficinas em escolas públicas e privadas, em parcerias com ONGs, ou mesmo diretamente com as escolas, museus, Museu Catavento, por exemplo, a gente fez em São Paulo, Museu do Amanhã, aqui no Rio de Janeiro. O Sistema Sesc também é um espaço que acolhe muito essas visões hackers, inovadoras e que estão dentro da sociedade civil, né, organizada, então eles absorvem muito disso. Então, a gente foi muito absorvido pelo Sesc, também diversos Sescs de São Paulo, a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência também já fez trabalho com eles, em Brasília, no encontro da SBPC. Enfim, institutos federais também, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos nos espaços formando professores neles. E projetos independentes também. Então, a gente cruzou recentemente a Amazônia, de Manaus a Belém de barco, entrando pelas florestas e conversando com as comunidades locais e com o nosso microscópio no bolso, levando ele e analisando coisas ao longo do caminho. Então, sementes, tem a planta do jambu. Então, a gente tem muito essa visão de ciência cidadã mesmo, de ir para os espaços lá fora e começar a fazer ciência com a ferramenta que você tem disponível. Que bacana. E eu queria, inclusive, te agradecer, porque você levou a gente nessa viagem junto aí, através do seu Instagram, né? Então, pode divulgar depois aqui no post seu Instagram também? Pode, então, claro. Depois a gente vai deixar aqui no post, então, para você acompanhar essas loucuras super bacanas e educativas que eles fazem, acho que é maravilhoso. Você tá junto com essa, você idealizou o Conector Ciência junto com o Tuomas, né? Saikonen, que é um finlandês que a gente conheceu na Finlândia e que foi bastante interessante quando eu fui conhecer, fui falar inglês com ele. É claro, ele fala português, então foi desnecessário, graças a Deus, né? E vocês começaram o Conector Ciência, ele já começou com cara de Conector Ciência, ou vocês foram experimentando, depois transformaram? O Conector Ciência, eu posso falar que ele é uma startup, uma empresa? Como que eu poderia definir? Um movimento? Então, a gente chama iniciativa mais para não fechar portas, né? Mas o Conector Ciência é uma microempresa social. Então, ele tem uma visão de microempreendimento, que a gente tem um sistema jurídico de MEI, né? Que é o microempreendedor individual. Mas a forma que a gente trabalha é que tudo que a gente ganha, todo lucro que excede, a gente tenta criar um projeto, alguma coisa que é revertido em questões sociais. Então, por exemplo, ou a gente vai fazer uma oficina gratuita numa escola pública de periferia, ou então a gente vai fazer um projeto atravessando a Amazônia e falando sobre a Amazônia para as pessoas, que é um momento importante para falar da Amazônia, né? Sim. Então, assim, sempre foi, né? Mas ainda mais importante agora é a questão da preservação dela. Então, a gente sempre tenta ter essa visão social no trabalho da ciência, porque, para mim, ciência não está dissociado dos contextos sociais. E, na verdade, ela tem que somar ele. E por isso que também o movimento biohack, ele tem essa força inovadora, porque ele trabalha em contextos em que você tem contato direto com as pessoas, assim, com o povo, né, que eu acho que não gosto de chamar de povo, mas com a população geral. E porque o acesso à universidade é muito restrito ainda, embora tenha aumentado nos últimos anos, mas ele ainda é muito restrito. Então, você fazer ciência em outros espaços é um elemento de democratização e de inspiração para outras pessoas, porque, na verdade, ciência está sendo feita em todos os lugares. A gente visitou uma comunidade de Amaraquara, na Flona do Tapajós, que é uma área de preservação ambiental sustentável, mas as pessoas que moram lá podem fazer uma exploração sustentável da floresta. E eles extraem látex da seringueira de dentro da floresta e produzem artesanato. E esse artesanato é feito o quê? Um processo todo químico, científico, de transformação desse látex em uma folha de borracha, que eles fazem lá mesmo. E como se fosse um laboratório, é um laboratório biohacker. Só que eles não chamam disso, mas é um laboratório biohacker à moda brasileira no meio da Amazônia, feito por ribeirinhos, assim, é uma coisa muito incrível. E esse material que eles produzem, eles transformam em artesanato ou vendem para São Paulo para virar tênis de pessoas hipsters como eu, que vou lá comprar o tênis todo sustentável, entendeu? E é legal porque tem um empoderamento feminino muito forte, e o empoderamento da comunidade muito forte, o senso de pertencimento muito forte. Então, quando você está trabalhando com o movimento biohacker, nesses espaços não tradicionais, você está trabalhando muito com a empatia, com o autoconhecimento. Então, elementos que hoje em dia são muito valorizados dentro da educação, né?
essa questão dos valores emocionais da educação, né, habilidades emocionais, etc. e tal, colaboração, você ter autoconhecimento, etc. e tal. O movimento biohacker faz isso de forma natural, porque ele é baseado na cooperação, ele é baseado na escuta, na participação popular. Então, por isso que a gente faz essas loucuras de, tipo, ir no meio de um rio e abrir, montar um microscópio, e as pessoas vão chegando e vão falando, o que é isso? Ah, é um microscópio. Como que é feito isso? Ah, é feito usando lente usada de um computador que foi jogado fora. É sério que você pode fazer isso? Ali já abriu uma janela de possibilidades. Então, acho que é muito sobre isso, inspirar possibilidades. O movimento biohacker é muito inspirador nisso. Você tocou num tema que eu queria desviar um pouquinho do assunto, mas voltar, porque eu tenho outras coisas para falar com você. Mas uma frase sua, que talvez ela coincida com um momento que talvez a gente esteja passando um papo de educador, que é que você falou, olha, nós somos somente uma empresa, somos a MEI, mas uma empresa social, e a gente faz isso para não fechar portas, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa refletir, só uma breve reflexão aqui, um hiato no podcast Papo de Educador nesse episódio, é em relação à valorização da educação, né, como algo necessário, né? Nós temos aqui no Brasil, a educação ela é sempre vista como um sacerdócio, né? Como algo quase que religioso, sagrado. E parece que quando a gente fala de, digamos assim, dinheiro e educação, parece que as coisas não combinam. E eu acho que essa visão ela precisa ser transformada, Felipe, porque é uma coisa muito complicada. A gente, vou dar um exemplo para você, e você sabe muito bem, você andou por universidades aí no seu currículo, fala por si só, né? Universidades fantásticas em vários países do mundo. Você já foi para quantos lugares do mundo, Felipe? Ai, não... Europa, América do Norte, América do Sul... Montão, enfim, né? Exatamente vários, né? Então você sabe que a gente costuma tomar como referência essas universidades. Então uma das características dessas universidades é a infraestrutura que elas têm para desenvolver o que elas desenvolvem, a quantidade de bolsas que elas oferecem e N outras coisas. Nem todos esses projetos, eles são projetos gratuitos, eles são ou fomentados pelo governo, tem muita parceria governo-privado, e é claro que tem interesses, mas vejamos bem, em que relação não há interesse, né? A questão é qual é a digamos assim, a origem desse interesse, né? Se ele é algo vantajoso, se ele é um ganha-ganha ou só ganha um, ou qual é o preço desse relacionamento. Então, o que acontece? Quais são as consequências disso? Quando a gente tende a demonizar o capital, o dinheiro, vamos chamar de dinheiro, né? O dinheiro na educação, a gente acaba tolhindo várias iniciativas que precisam de dinheiro, né? Que necessitam de dinheiro. Então, por exemplo, para você fazer uma viagem dessa, para você levar essas oficinas que eu acho maravilhosas, eu tenho acompanhado várias reportagens têm saído, né, sobre o seu trabalho. Lá na Amazônia, nos confins, sei lá, do Amapá, do Acre, você tem um custo alto para você chegar lá, né? E se isso não gerar, se não houver uma entrada de dinheiro, de investimento, como que isso será feito? Né? Como que você se sente nessa pegada? Você se sente entre a cruz e a espada? Porque às vezes aqui no Papo de Educador é a mesma coisa. Existem algumas pessoas poucas, graças a Deus, que nos criticaram quando nós iniciamos o programa de padrinhos, né, aqui no podcast Papo de Educador, que é um programa que você contribui a partir de R$10 por mês, você contribui com o podcast. No entanto, nós não temos patrocinadores no podcast, né? Então, eu falo eu, né? A gente gasta dinheiro do bolso para poder executar, para fazer algo que a gente acredita, fazer algo que é transformador, que existem testemunhos que transformam a vida das pessoas. No entanto, quando envolve dinheiro, isso pega, parece que dói em muita gente. Você tem essa mesma percepção? Eu acho que ela assim, tem essa percepção em algumas pessoas ainda que enxergam democratização da ciência, ou popularização ou divulgação científica como uma caridade, né? E, na verdade, a gente está em novos tempos, então eu vejo muito mais como empreendedorismo social, né? E, igual você falou, tudo que você faz tem um custo, né? E, às vezes, as pessoas não percebem esse custo. Então, às vezes, por isso que eu acabo falando muito do que eu faço, os detalhes, os trás das câmeras, vamos colocar assim, né? Porque existe todo um trabalho de pesquisa, de relacionamento, de busca de materiais, de efetivação de parcerias e da própria conceitualização dos projetos, que é algo assim, que não existia antes, entendeu? Por exemplo, o Microcell, as oficinas que eu crio, elas são únicas, então elas foram criadas para isso, então gastou tempo. Mas o legal é que no Brasil existe sim um ecossistema que abraça esses empreendedores, microempreendedores principalmente, como eu te falei, o SESC, os museus de ciência no Brasil, hoje abraçam isso. O que acontece muito com as escolas
é que não tem essa cultura de tanto de contratação, né, de pessoas, especialmente porque muitas delas são públicas, né? Mas aí existe uma forma de fazer isso, por exemplo, através de uma ONG. Então a gente é contratado por uma ONG e a ONG trabalha com a escola. Mas muitas vezes a pessoa da escola contacta a gente falando assim, eu queria que sua oficina viesse para cá. Mas a oficina ela tem um custo, então assim, você tem que dialogar com algum outro elemento da sociedade civil organizada para que eles se articulem com a gente para a gente poder ir lá. Uma vez ou outra fazer uma oficina gratuita, a gente faz por quê? Porque é o nosso retorno social, igual eu estava falando, né? Porque é um microempreendimento social. Então, por exemplo, ir para a Amazônia custa um valor X, mas porque a gente fez trabalhos que são pagos em outros ambientes e teve uma quantidade X que sobrou, que dá para reinvestir em atividade social, então a gente fez isso e foi para a Amazônia, que é uma coisa pessoal, que era um interesse meu de ir para a Amazônia também, mas ao mesmo tempo você usa esse privilégio que você tem, essa oportunidade que você tem para poder falar disso para outras pessoas. E aí o ganho ali não necessariamente é em dinheiro, mas ele é em articulação, em conexões, as pessoas entendem o que você está fazendo também. Então tem esse ganho, mas enfim, eu acho que tem que ter um elemento de casamento entre sustentabilidade... Sustentabilidade, você falou tudo, né? Muito porque, eu vou colocar entre 1000 aspas e 1000 parênteses, assim, o produto, né, do nosso trabalho, a educação, por isso que eu tô colocando, pelo amor de Deus, entre 1 milhão de parênteses aqui, o produto, ele é totalmente diferente, realmente, do que nós vemos no mercado corporativo, né? Então, ele é um bem extremamente precioso, né? E cada vez mais escasso, me parece, né? Ou não, ou justamente o contrário, né? Cada vez mais farto, não sei, depende da maneira como você olha. Mas vale a reflexão para você que está nos ouvindo aí, né? Eu acho que é uma discussão que a gente pode gravar um episódio só sobre isso, mas eu acho legal trazer o exemplo do Conector Ciência, que é uma iniciativa, né, que tem trazido resultados assim maravilhosos. Simplesmente basta você segui-los que você vai entender o que nós estamos falando. Felipe, eu queria perguntar para você, eu tenho bastante curiosidade, existem movimentos do It Yourself em outras áreas do conhecimento? Bom, o Do It Yourself ele começou como na década de 60, e vamos puxar um pouquinho da história aí, né? Então, ele começa na década de 60 nos Estados Unidos, né? Uma parada que é contra a cultura, né? Então, você parte de consumidor para produtor, né? Então, é uma visão até, então, vamos dizer assim, talvez muito imatura, talvez falar que é anticapitalista, mas não é, na verdade. É uma questão, tipo assim, de você ser produtor, né? Muito mais do que apenas consumidor. E aí, depois, o Maker Movement, ele se efetiva, né? Então, o Maker Movement já é uma parada que envolve várias áreas de conhecimento, né? Então, ela é integrada entre engenharia, você vai ter física, você vai ter biologia, você tem sociedade, você tem cultura, você tem arte. Todos esses elementos estão conectados, né, dentro da cultura maker. Eu acho que por isso que é tão interessante, porque ela é uma cultura por si só interdisciplinar, né? Tá. E acho que por isso está entrando dentro da escola muito fortemente agora, né? Que traz esse elemento prático também, de manufatura prática e tal. Então, por si só, ele já começa diverso. E aí a biologia entra um pouquinho depois, a biotecnologia entra um pouquinho depois dentro do movimento, que aí já é o biohacking. Talvez a biologia seja o fim, né? Porque você usa conceitos de design, seja de artes, de física, de N outras disciplinas aí, né? Várias disciplinas. Então a gente faz trabalho, a gente dialoga com a arte, então faz toda uma pesquisa de arte, toda uma pesquisa de design, uma pesquisa de ciência cidadã, de cultura, para poder montar as atividades que são parte das oficinas. Então, quando a gente faz uma oficina, por exemplo, de extração de DNA, a gente está falando de herança genética, e então a gente puxa o gatilho do racismo, por exemplo. Então, a partir do DNA, a gente consegue falar de racismo, entendeu? Conceito de raça, esse conceito é válido? Não. História, sociologia... Oi? História, sociologia e N outras coisas, né? Exatamente. Por exemplo, uma ONG que a gente trabalhou no interior da Bahia, que chama Grãos de Luz e Griot. E é uma ONG que trabalha com empoderamento de pessoas negras. E aí, quando eu cheguei lá para poder falar com eles, eu virei e falei assim, eu queria fazer um trabalho de ciência e tal. Bom, Felipe, a gente tem uma escola pro Enem aqui, inclusive a gente consegue te pagar, mas a nossa visão é a seguinte, como que a ciência pode ajudar nos discursos sociais? E que é algo que eu não tinha parado para pensar assim profundamente. E ela falou assim, olha, como que a ciência pode ajudar para reduzir o racismo? E aí eu criei um conjunto de atividades que buscavam, entendeu, combater essa questão do racismo e tal. Então são discussões que vão muito além de um campo só, ela tem que dialogar, então você acaba se tornando uma pessoa multidisciplinar. Mas a gente não tem essa formação dentro da academia
como biólogo, eu não tive essa formação. Assim, talvez falha minha também não ter buscado isso, né? Não ter tido a maturidade de imaginar isso na época. Mas eu acho que tem que ter mais disso, desse contato social na formação dos biólogos e dos cientistas também. Porque senão a gente vive momentos como esse, que você não tem grana para poder fazer ciência, né? Então as pessoas têm que entender que ciência é algo importante de fato e que está no dia a dia delas. Quando elas fazem o bolo na casa delas, estão fazendo ciência, ela está pegando o fermento que foi produzido através de processos biotecnológicos para chegar na casa dela. Se ela está fazendo uma gelatina, é a mesma coisa. Então, coisas do dia a dia envolvem ciência. Então, os eletrodomésticos é tecnologia que é ciência aplicada, né? Etc. Então, respondendo basicamente, o DIY Bio está em tudo. Então, ele surge dentro do cotidiano mesmo, de costurar coisas dentro de casa, reformar coisas que no Brasil é muito forte. Porque tem essa visão da gambiarra, né? Então, gambiarra Você já tentou explicar o que é gambiarra para um gringo? É interessante essa experiência, né? A gente fala que gambiarra... O do brasileiro, o maker do brasileiro, essencialmente é gambiarra. É verdade, né? É verdade. É verdade, o nosso maker. O nosso maker aqui é quebrar, consertar a cadeira da mesa que quebrou. Eu fiz o cabo de vassoura. O cabo de vassoura é que eu queria mostrar uma obra maker, pena que o podcast é só áudio, mas eu ia mostrar um maker que eu fiz no meu fone de ouvido aqui, que quebrou a alça dele. Então, parece que tá no nosso DNA, né? Além do DIY Bio, você tem o Química, você tem o português, o inglês, você conhece algum movimento desse tipo? De DIY dentro da química. Isso, que tem a finalidade, a química, a finalidade. Você conhece algum outro? Não pessoalmente. Assim, eu acho que talvez não com esse nome, mas, por exemplo, dentro do movimento Ciência Cidadã, que essa ciência é feita por cidadãos, né, por pessoas comuns, vamos dizer assim, pessoas não educadas formalmente dentro da ciência acadêmica, ele tem uma diversidade enorme de projetos. Então, alguns deles trabalham com sensores químicos para detecção, por exemplo, de qualidade da água, pH. Inclusive, tem até um brasileiro, o Gui Mansan, que é um hacker que eu sou fã dele, assim, então me inspirou muito aqui no Brasil. Ele trabalhou na Amazônia com uma plaquinha de sensor que chama Mãe d'Água, que brinca muito com essa ideia, né, da cultura indígena local. E eles usavam isso para detectar níveis de coliformes fecais e poluição na água em regiões urbanas de Manaus e outras partes da Amazônia. Assim, talvez não Manaus, mas, né, algumas partes da Amazônia. Então, tem como, sim, trabalhar química de uma forma DIY. Só que aí você vai puxar ou dentro do contexto da ciência cidadã, ou Maker Movement, ou você vai chamar aquilo de DIY Bio. Então, assim, já tem algumas normas que já estão mais efetivadas, né? Que esses três conceitos, né? Uhum. DIY, Biohacking, Maker e Ciência Cidadã. Então, se surgir alguma coisa da química, ou se surgir alguma coisa do português, acaba entrando dentro desses movimentos de alguma forma. Não talvez Ciência Cidadã para português eu não sei. Você sabe o que é interessante? Que você está falando isso, agora me veio na cabeça alguns dos projetos ganhadores de prêmios aqui no Brasil, que é, por exemplo, que levou o Vemerson pelo Global Teacher Prize em 2017, ele foi um dos 10 finalistas, considerado um dos 10 melhores professores do mundo, o professor Walter Menezes, que foi um dos 50 melhores professores do mundo. Então são projetos basicamente de biohacking, sei lá, de chemical hacking, ou coisa do tipo, né? São projetos que são super premiados, né? Super premiados. Inclusive, queria aproveitar, você, professor que está nos ouvindo, está aberto as inscrições para o Prêmio Professores do Brasil, que é um prêmio, um dos classificatórios para o Prêmio o Prêmio Nobel da Educação, que é o Global Teacher Prize. Então aproveitem aí, para você que é professor do ensino básico, você pode participar desse prêmio aí, ter um renome mundial. Eu tenho o desejo de trazer aqui de volta para o podcast Papo de Educador, Felipe, as pessoas que passaram por esses prêmios. Quando eles estavam como finalistas, concorrendo ao prêmio, eles já passaram, já deram um recado aqui, mas eu quero trazê-los de volta para que eles falarem o que aconteceu na vida deles depois desse prêmio. Já tenho pessoas aqui, por exemplo, o Jayce estava falando que nunca tinha saído do país, agora já tem convite para palestrar em tudo quanto é lugar, já foi lá para Harvard, no Brasil Conference para palestrar. Então isso realmente muda a vida do professor. Então eu super recomendo para você que está fazendo esse trabalho, dar visibilidade a ele, né, Felipe? Acho que isso é muito importante, falar o que você está fazendo. Muitas vezes o professor ele tem a síndrome do especialista,
que ele acha que aquilo que ele está fazendo não é nada demais, mas é sim, tem transformado a vida de muitas pessoas, tem feito a diferença para muita gente. Então fale sobre o seu projeto, submeta o seu projeto para concursos, publique artigos, manda uma notinha para o seu jornal, fala na reunião de professores, mais do que tudo, né? Fale sobre o seu projeto na reunião de professores, porque muitas vezes o professor que trabalha com você não sabe do que você está fazendo. Então é muito importante isso, né? Dar visibilidade ao que você está fazendo, porque isso dá potencialidade, né, Felipe? Com certeza, a gente tem grandes profissionais da educação no Brasil, né? Todo lugar que você vai, você tem professores inspiradores, né? Todas as escolas que eu fui tinham professores que, assim, que me fizeram chorar, na verdade, porque você falou, uau, pessoas como vocês transformam a educação de fato. Então, no Rio, em escolas de professores que trabalham com comunidades, eles têm esse amor mesmo pela educação, né? Igual o Paulo Freire falando, você tem que ter amor pela educação para você trabalhar com isso, né? E assim, a Débora Garofalo também aqui no Brasil, né, com o trabalho de robótica, que é uma referência também. Eu queria só puxar uma adenda, assim, agora um pouquinho separado, assim, só porque eu acabei esquecendo de falar, se você me permite, mas fora do Brasil, tem muita gente trabalhando no movimento DIY usando biologia sintética. Acho que é algo interessante para acrescentar, porque aqui no Brasil ainda não tem muito, porque tem toda uma legislação que não permite fazer isso dentro das escolas. Então, o que eu falo é transformação de bactérias e fungos com genes de outras espécies ou genes sintéticos. Lá fora, nos Estados Unidos, é muito feito isso, já, das escolas também. O que seria isso? Então, explica o que é biologia sintética for dummies. Tá, então biologia sintética nada mais é você pegar um gene de uma outra espécie, por exemplo, e colocar dentro de... Você tem uma espécie, você pega o gene de uma outra espécie e transforma ela com esse gene que é externo. Esse gene pode ser sintético ou ele pode ser um gene de interesse X de um outro organismo. Vamos supor, eu quero uma proteína GFP, que é uma proteína que brilha com luz UV, né? Então, coloco isso dentro de um outro organismo, esse organismo passa a brilhar também. E aí você pode estudar ele de uma forma específica, que vai mais para o campo da ciência, ou transformar isso numa árvore que brilha no escuro, como na MIT as pessoas estavam trabalhando nisso, né? Transformar uma árvore toda que brilha com esse gene GFP. Então, essa visão de biotecnologia mesmo, que lá nos Estados Unidos, dentro do movimento DIY Bio, é muito forte. E ele é aplicado também dentro das artes. Então, tem gente que pinta com bactérias, usa a bactéria como meio para pintar. Algumas dessas bactérias são geneticamente modificadas, então está muito associado aos organismos geneticamente modificados, né? E que a gente come aqui no nosso dia a dia e tudo mais. Mas lá nos Estados Unidos você consegue trabalhar isso dentro da escola, transformar organismos geneticamente modificados dentro da escola, que é algo que ainda não é possível no Brasil para ser feito. Mas é um elemento do movimento DIY Bio que é muito chamativo e que jogou ele na grande mídia foi por conta disso também. O fato de você poder transformar organismos que são uma coisa em outra. E algumas dessas produzem insulina, por exemplo, de baixo custo, porque insulina é super caro ainda. Aí tem um projeto que é produzir insulina de baixo custo. O outro é produzir um queijo vegano, entendeu? Usando, enfim, outros processos. Que coisa bacana. E eu ia te fazer essa pergunta e eu acabei esquecendo. Por exemplo, eu vejo que você trabalha muito em construindo microscópios de papelão, com papelão e tal. Quanto que custa qual é o preço final, assim, de um microscópio como esse? Sai menos de R$10, na verdade, se você tiver acesso aos materiais. Papelão grátis. Eu pego meu papelão na Uruguaiana, aqui no Rio de Janeiro, numa loja de sapatos, eles sempre me fornecem, eles têm um monte de caixa que sobra, eu vou lá e pego gratuito. O leitor de DVD é uma parceria também que eu tenho com uma empresa que pega resíduos aqui no Rio, que é a Tech Trash. Então, eles pegam resíduo eletrônico do Rio inteiro, você pode encontrar esses espaços de reciclagem lá, pegar um leitor de DVD e extrair a lente gratuito também. Então lá você vai pagar a sua passagem de ida e volta. Tem parafusos, cada um mais ou menos R$1, umas portas e tudo mais. Uma fonte de luz, você pode fazer ela com um circuito elétrico simples, de um LED, uma bateria e um interruptor e fios flexíveis, ou você pode comprar uma lanterna de R$2 e fazer a mesma coisa que vai funcionar bem. A única diferença que é um pouquinho, nesse caso, é a impressão 3D, que a gente faz um clipe impresso em 3D, onde você coloca a lente para poder acoplar no celular. Uhum. Então isso facilita o manuseio da lente. Aí esse arquivo, ele é aberto, então qualquer pessoa pode baixar e pode imprimir, só não pode vender, mas pode usar dentro da escola dela. Inclusive, a gente já mandou esse material para alguns educadores que querem trabalhar isso nas escolas deles. E aí, a impressão 3D é um pouquinho de um gargalo, assim, mas você não precisa dela. Você pode colocar uma massinha em volta da lente e acoplar na câmera do celular e já vai estar funcionando. Só que esse elemento do digital é para dialogar um pouquinho do analógico com o digital, também novas tecnologias. A impressão 3D
é uma dessas tecnologias emergentes, especialmente na educação, né, você sabe disso, e dialoga com o movimento maker, mas o movimento DIY Biohack se apropriou dessas tecnologias do movimento maker também para produzir equipamento científico e de baixo custo. Então esse clipe custa R$2,50. A impressão, provavelmente, se você fizer sozinho, vai custar em torno de 50 centavos a impressão dele. Que no São Paulo, por exemplo, você tem a facilidade de ir para um Fab Lab livre. Então você leva esse arquivo para o Fab Lab livre, você imprime lá, a única coisa que você vai pagar é o material, que vai ser provavelmente ali uns 60 centavos, 70 centavos, 50 centavos, dependendo do lugar, tá? E você pode também ir num Fab Lab tradicional, assim, privado, e aí você vai pagar um pouquinho mais caro. Ou uma escola, se a escola já tem um makerspace dentro dela, aí mais fácil. Que bacana. E quanto custaria esse mesmo equipamento se fosse comprar ele numa loja? Você tem ideia? Então, aí tem as questões também, né? O equipamento que você compraria numa loja, se for um equipamento de R$300, ali 400, ele vai ter outras propriedades que esse equipamento meu não tem. Então, esse equipamento nosso, ele é mais assim, é uma introdução à microscopia. Então, assim, na sua escola não tem microscópio nenhum, ele é um bom elemento para começar. Porque Legal. Você já vai conseguir ver um aumento até de 120 vezes, que é um aumento considerável, porque os microscópios você vai ter em torno aí desses populares 300 vezes, talvez, algo nesse nível. E ele vai custar em torno de 300, 400 reais um equipamento desse, então a diferença é gigante, né? Então... Mas vale super a pena, porque se compara um custo de 10 reais versus o custo de 300... É acessível. Sim, é então, acessível. Você pode realmente fazer. Era o oposto, era restritivo. Então, quando você fala um custo de 300 reais para um equipamento, quando você tem turmas de 40, 50 alunos, é totalmente restritivo, né? É muito difícil o professor colocar a mão no bolso para comprar. E a gente conhece a nossa realidade no Brasil, a gente sabe que o professor, ele leva muitas vezes, ele coloca a mão no bolso e compra do bolso dele. 10 reais dá para fazer muito mais do que inclusive, né? Então é um divisor de águas, eu acho, isso para a escola, né? E o fato dos materiais serem tão acessíveis, né? Papelão, enfim, parafuso, etc., são coisas que estão no seu dia a dia, entendeu? Às vezes tem um computador quebrado, você consegue utilizar esse computador, então são coisas do dia a dia. Os estudantes e professores podem se apropriar do seu entorno, né? Dos seus materiais ali do entorno, para criar ciência, para poder fazer ciência. Então, ele não precisa esperar um microscópio que vem do governo de não sei aonde para ele poder começar a fazer ciência dentro da escola dele. Ele pode começar com algo muito simples, materiais muito simples e produzir conteúdo relevante e que até pode empreender com aquilo. Eu empreendo com isso. Então, assim, claro que você vai somar outras ideias, outros contextos e tudo mais, você vai somar conceitualização em cima do trabalho que você está fazendo. Mas o professor tem esse talento para fazer isso. E não precisa ser só o professor, o estudante pode fazer. Então, tem casos de estudantes em Rondônia que eles fizeram um microscópio e competiram para a Febrace, por exemplo. Pessoas lá no norte que competiram na Febrace e vieram aqui para São Paulo e fizeram um trabalho super legal, relevante. Rodou o Brasil inteiro a notícia do trabalho deles. Que até falei assim, nossa, que maravilha, meu trabalho nunca rodou isso, mas eu acho muito legal porque vem de dentro da escola, as pessoas fazendo isso. E é muito forte, porque no Brasil já tem esse movimento de DIY Bio, só que as pessoas às vezes não reconhecem como esse movimento internacional. Porque a gente tem a Feira de Ciência da Febrace, a gente tem feiras de ciência espalhadas pelo Brasil inteiro, que foi um movimento muito forte criado pelo Ideu de Castro, né? Na época, quando ele estava no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, então tinha uma divisão de divulgação científica, né? E isso foi fomentado. Então, essa Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E que quando você vai nesses espaços, é uma diversidade enorme de pessoas fazendo ciência na escola ou na comunidade. Então, já existe essa potência muito forte acontecendo. No interior, eu esqueço os lugares corretamente, mas tem Ciência para Todos, que, se eu não me engano, é no Ceará, que é um projeto que eles têm uma cartilha que eles levam para as escolas e aí as pessoas aprendem a fazer projetos de ciência. Assim, todo o método científico, tudo mais, porque é uma preocupação que a gente tem também, de levar esse método científico, mas também regurgitar ele, reformular ele dentro dos contextos sociais, né? Então, você reformula o método científico no contexto social. Às vezes tem que tirar algumas partes e acrescenta outras, né? E é muito mais subjetivo, né? Tem muito mais essa questão da pessoa, enquanto na ciência, às vezes você tira essa subjetividade forçadamente, né? Na verdade, porque, enfim, mas aí você vai para uma outra direção. Mas lá tem esse projeto e eles estão fazendo um sucesso enorme, assim. Então, assim, muita gente participando. A Febrace tem esse poder enorme também. Então, já está aí, já está circulando, na verdade. Só que a diferença é de você entender isso conceitualmente como um movimento, que ainda talvez não tenha ainda essa visão de movimento, sabe? Mas está aqui já.
Felipe, temos que caminhar agora para o nosso final e eu queria saber o seguinte, você podia dar aí os contatos, as direções, eu quero levar o Conector Ciência para minha escola, para minha comunidade, para minha, para minha igreja, para o meu bairro, como que eu faço? Tem um site do Conector Ciência que você falou no comecinho, né, que é www.conecien, que é o Conector Ciência abreviado, .com. Que na verdade nem foi uma boa ideia, mas na época foi uma boa ideia. Mas hoje em dia eu acho que eu teria colocado só conectorciência.com, que seria muito mais fácil, mas acho que já tinha sido pego o domínio. Enfim, mas é só digitar no Google Conector Ciência, que vai sair. Eu também tenho um artigo legal no Porvir, que a gente publicou, que para o educador acho que isso é interessante, que foi um trabalho que a gente fez na Bahia. Então, se você digitar Porvir, microscópios de baixo custo, Conector Ciência, você também vai achar um artigo bem bacana sobre o trabalho que a gente fez. E você também pode ir no Instagram, que é onde a gente chegou. A nossa principal plataforma é o Instagram, que a gente acredita também nessa questão visual, de se conectar com as imagens, que traz uma coisa emocional nas pessoas. Então, pode ir para o Instagram, que chama Conector, tracinho aquele de baixo, ciência. Bacana, Felipe, muito obrigado pela sua disponibilidade de gravar com a gente. Esse tema é super interessante. Eu espero ter você aqui em outras oportunidades, falando de N ou outros assuntos, que eu tenho certeza que você tem uma bagagem enorme para conversar. Por favor, mande um abraço para o Thomas. Obrigado aí pela disponibilidade. E nos ajude a continuar essa discussão. Mande o seu e-mail para contato@papodeeducador.com.br. Deixe o seu comentário nesse post também. Comente nas redes sociais. Envie esse episódio. Se você não sabe, você pode baixar como MP3 e manda lá para galera lá da turma dos professores, digita o site lá, nos ajude a crescer. Eu tenho certeza que esse conteúdo ele pode enriquecer muito as nossas escolas, as nossas comunidades, e eu acho que a gente tem que aproveitar e divulgar o máximo possível. Se você tem uma rádio comunitária, o Papo de Educador ele já está sendo divulgado em 3 rádios aí pelo Brasil e 2 web rádios, então você tem essa liberdade de divulgar o nosso conteúdo ele é aberto. Nós só pedimos que você mantenha os dados do site, né? Ou seja, quem são os produtores, para que se as pessoas têm interesse, elas possam achar mais conteúdo, que vai ser muito bom. Então, mais uma vez, muito obrigado, Felipe, muito obrigado a você que está nos ouvindo, e nos encontramos então no nosso próximo episódio. Até mais, tchau, tchau. Podcast Papo de Educador.